Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estaremos dando continuidade à nossa série do livro de Apocalipse. Estaremos agora estudando a igreja de Esmirna. A série é Você Precisa Saber Disso, a série de número 6. Então, estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também com seus parentes. Apocalipse, capítulo de número 2, o verso é o 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A igreja de Esmirna era uma igreja que foi muito perseguida. Ela foi perseguida pelos judeus daquela época, que faziam parte de uma comunidade judaica, e também a igreja de Esmirna, ela foi grandemente perseguida pelo Império Romano. Aqui nós vamos ver Jesus falando, iniciando essa carta, falando o seguinte: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aqui Jesus ele faz uma afirmação a respeito do seu propósito, do seu sacrifício, da sua ressurreição. E aqui ele faz essa afirmação que ele é o princípio, o primeiro e o último, né? E aqui nós vamos ver que ele vem afirmando também a respeito da sua ressurreição. E ele então direciona essa carta para o pastor daquela igreja. O pastor daquela igreja de Esmirna era o Policarpo. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem perfumado, e aquele homem ele exalava a glória de Deus. E aqui Jesus então ele começa falando que ele está dirigindo essa carta para o anjo da igreja, que era o Policarpo, homem temente a Deus, homem que fazia diferença ali naquela cidade de Esmirna. Aquela igreja ali em Esmirna era uma igreja que fazia diferença. Também aí um dos motivos na qual aquela igreja foi uma igreja perseguida, tanto pelos judeus que faziam parte daquela comunidade judaica, como também pelo o Império Romano. Os judeus que faziam parte daquela comunidade judaica tinham muita inveja, então eles se levantaram ali com calúnia, com difamações, para tentar parar a obra de Jesus Cristo na vida daquela igreja que estava ali fazendo diferença na cidade de Esmirna. Então aqui Jesus ele faz uma afirmação, né, que para que aquela igreja pudesse receber aquela carta com muita segurança, ele fala então: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então Jesus ele faz ali uma afirmação, trazendo uma segurança para aquela igreja de que, assim como ele, né, ele cumpriu o propósito do Senhor, assim como ele, né, ele passou pela terra para cumprir o propósito de Deus, de pregar a palavra, de anunciar o reino de Deus. Ele também estava mostrando para os irmãos daquela igreja, para o pastor daquela igreja, que eles estavam ali naquela cidade de Esmirna para cumprir o propósito de Deus. E quando o Senhor, né, terminasse o cumprimento daquele propósito na vida deles, que eles seriam recolhidos, assim como Jesus, ele foi também recolhido. Então a palavra do Senhor fala que quando Jesus está ali fazendo aquela afirmação para aquela igreja, era para trazer uma mais segurança para os irmãos daquela igreja e para o pastor daquela igreja. Então ele vai e fala dessa maneira. O versículo de número 9, Jesus fala assim: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus
mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus ele vai também falar para aquela igreja de Esmirna, né, que estava ali na cidade de Esmirna, que era uma igreja muito pobre, pobre de financeiramente, não tinha muitos recursos aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que, por, por a igreja não se submeter ali, né, às exigências de Roma, que naquela época o comércio ele era dirigido, né, ele era dirigido por associações. Naquelas associações, cada associação ali de cada comércio, um exemplo para você entender melhor, né? É, a cidade de Esmirna ela era uma cidade rica, mas a igreja era uma igreja pobre, porque os cristãos de Esmirna não participavam, né, dessas reuniões comerciais, porque cada parte do comércio, como eu estou falando para você aqui, eles tinham ali, eles adoravam um deus pagão, porque os romanos eles adoram muitos deuses. Então, em cada parte do comércio, para você entender melhor, havia ali um deus que era adorado. Então, eles não aceitavam, eles não participavam daquelas reuniões. Então, a igreja, ela era uma igreja pobre, né? Ela vivia mesmo na dispensação do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não participava, os irmãos da igreja de Esmirna, eles não participavam daquelas reuniões. Então, geralmente, eles não poderiam nem comprar e nem vender, porque eles não se associavam com aquela associação, né? Então, era uma igreja pobre. Um exemplo para você entender ali no comércio que era relacionado a beleza e roupas, havia ali a deusa, né? Afrodite ou Apolo, né? Na área da pesca, havia ali também o Aposeidon ou Netuno, que era o deus da navegação. Então, eles, como eles não acreditavam nesses deuses, eles então não faziam parte daquelas reuniões, daquelas associações. Então, eles não poderiam, então, nem comprar e nem vender. Na agricultura, né, ali era o deus Dionísio, que era o deus do vinho, né? Então, com o resultado dessas reuniões, eles não participavam, porque eles não adorariam outros deuses. Então, eles eram privados de comprar, de vender, né? Então, por isso, Jesus fala que aquela igreja era uma igreja pobre, que ela não tinha muitos recursos, mas a cidade era uma cidade riquíssima. Mas como a igreja ela não se associava com aqueles tipo de culto, então eles ficavam privados de comprar, de vender, então eles viviam realmente pela fé, eles viviam realmente ali debaixo de uma pobreza financeiramente, né? Mas Deus não deixava eles ali envergonhados, porque a palavra do Senhor fala que o justo viverá da fé. Era uma cidade que tinha muitos jogos, era uma cidade esportiva, que ali as pessoas elas participavam ali das competições, mas a igreja em si, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, por causa dessas situações. A maioria dos cristãos ali, eles eram escravos, a maioria dos cristãos ali também, eles eram saqueados com os bens que eles tinham, eles eram saqueados pelos judeus, né, dessa comunidade judaica, que estava ali até mesmo para se opor contra a igreja de Cristo, porque eles não aceitam, né, eles não aceitavam ali o sacrifício de Jesus, eles não aceitavam Jesus como Messias, então eles batiam de frente com a igreja de Cristo, né? Porque eles acreditam somente ali no Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, que é a Torá. Então eles não acreditam que Jesus é o Messias, mas aqui Jesus ele afirma, ele faz uma afirmação para nós, que ele fala assim, olha, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Aí ele vai falando para a igreja de Esmirna: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então Jesus ele está falando para aquela igreja que não era para que eles que era para que eles pudessem permanecer ali,
do jeito que eles estavam. A igreja de Esmirna foi uma igreja elogiada pelo Senhor Jesus. Aqui nós não vamos ver Jesus exortando, né? Como ele exortou a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso ela tinha perdido o primeiro amor, então Jesus estava mandando aquela igreja voltar, voltar a se arrepender, voltar como ela era no princípio, que ela tinha perdido o primeiro amor. Mas aqui a igreja de Esmirna, a palavra do Senhor fala que Jesus está encorajando aquela igreja a não ter medo, né? Não ter medo dos opositores, não ter medo de continuar o propósito que Deus tinha na vida deles ali, daqueles irmãos da igreja de Esmirna. Então, na igreja de Esmirna havia ali um homem chamado Policarpo, que era o pastor, o bispo daquela igreja, e que ele incentivava, ele ensinava, ele discipulava, ele fazia com que a palavra do Senhor fosse mesmo pregada na forma que ela é. E aquele homem chamado Policarpo, ele também se tornou um mártir, né, da igreja de Esmirna. Aqui o versículo de número 10, Jesus fala assim: olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então, aquela igreja, a igreja de Esmirna, era uma igreja que era muito afligida, né? E Jesus ele fala: eu conheço as suas aflições, ou seja, eu estou por dentro de tudo que você está vivendo, eu estou por dentro da situação da igreja. Jesus estava é, é, mostrando para aquela igreja que ele estava com eles, aquela igreja era uma igreja que Jesus estava agradando daquele povo, porque era um povo que era perseguido, mas era um povo que exalava o bom perfume de Cristo. Então a palavra do Senhor está falando aqui que Jesus, ele fala então para aquela igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Como eu falei, aquela cidade era uma cidade esportiva, e ali as pessoas elas participavam das, das competições, e elas então, elas ficavam ali, né, com o propósito de vencer e receber a coroa. Então aqui Jesus ele vai mostrar para aquela igreja a necessidade deles continuarem do jeito que eles estavam, fiéis a Deus, para que eles pudessem receber a coroa da vida. Então Jesus ele está mostrando para aquela igreja a necessidade deles continuarem firmes naquele propósito. Assim como o pastor daquela igreja ele foi entregado ao martírio, ele foi queimado, né, por amor a Jesus. Ele não aceitou se dobrar diante de César. Ele não aceitou adorar a César como seu Deus, porque ele falava, Policarpo sempre falava para aquela igreja, ensinando para aquela igreja que idolatria é pecado, ensinava que nós devemos tanto para aquela igreja como para nós também hoje, que nós devemos adorar somente a Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, aqueles homens daquela época, os romanos, eles queriam as autoridades queriam que Policarpo se prostrasse diante de César e adorasse que César era Senhor. E Policarpo não fez isso, então ele foi entregue, né, ao martírio. Ele teve um sonho que ele tinha estava deitado no travesseiro e o travesseiro dele estava pegando fogo. Então, Deus então mostrou para ele como que ele seria morto por causa do evangelho. Então Jesus ele fala que, olha, que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, mas seja fiel até a morte. E ele fala sobre essa perseguição durante 10 dias. Aqui é um texto profético falando que durante 10 anos eles seriam ali grandemente perseguidos, mas que não era para que eles pudessem desistir, era para que eles pudessem ser fiel até a morte, porque o Senhor ia dar, e ele fala assim, e ele é, dará a coroa da vida. Ou seja, Jesus está fazendo uma afirmação para eles aqui, olha, se vocês continuarem fiéis, mesmo sendo perseguidos, se vocês continuarem fiéis até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então a palavra do Senhor fala que Jesus então está ali fazendo uma promessa para aqueles irmãos daquela igreja, para que eles pudessem permanecer, mesmo dentro daquela aflição,
dentro daquela perseguição de 10 anos, que eles foram, muitos irmãos foram mortos por causa do evangelho, inclusive Policarpo. Muitos irmãos foram levados para as prisões, muitos irmãos foram torturados, foram comidos pelas feras ali, né, naquela época, porque eles faziam assim para poder tentar fazer com que eles negassem a Jesus. Eles faziam, soltavam ali, né, as feras no Coliseu. Eles também queimavam os cristãos vivos para que eles pudessem negar a fé deles em Jesus. Então Jesus estava falando para eles: olha, sejam fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus estava falando para aquela igreja que era para que eles pudessem continuar no propósito de Deus, que mesmo perseguidos, mesmo eles sendo afligidos, o Senhor estava com eles, que não era para que eles pudessem ter medo daquela situação que estava por vir, porque já era uma igreja perseguida. Mas aí Jesus já ele vai preparando aqueles irmãos para que eles pudessem já estarem preparados, porque viria ali uma perseguição muito maior, mas que eles pudessem permanecer firmes, fiel até a morte, para que eles pudessem receber a coroa da vida. E também aqui no versículo de número 11, Jesus ele vai falar também: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então aqui Jesus está falando para aquela igreja de Esmirna, aquele que tem ouvidos ouça. Mas aqui Jesus ele usa uma expressão interessante. Ele fala: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo, né, diz às igrejas. Então não é somente para a igreja de Esmirna, é para a igreja de hoje, né? Também para mim e para você que fazemos parte da igreja de Cristo. Ele fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está no plural. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O que Jesus está querendo dizer aqui, então, para mim e para você? E também para aquela igreja que estava naquela época ali em Esmirna, que, que o Espírito Santo, ele fala, né? Ele fala e ele está falando comigo, está falando com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, né? Então aqui ele está fazendo uma outra promessa. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse, no capítulo de número 21, no capítulo 21, versículo é o 7. Ele fala assim: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui o Senhor Jesus está falando para aquela igreja ali de Esmirna que se eles vencessem, se eles permanecessem no propósito de Deus, a palavra do Senhor fala que eles de maneira nenhuma sofreriam a segunda morte. A segunda morte que a palavra do Senhor está falando aqui é o lago de fogo que arde em enxofre. É onde as pessoas que não aceitam a Cristo, onde as pessoas que andam, né, nessa maneira, na feitiçaria, na incredulidade, na depravação, na prática de imoralidade sexual, pessoas que vivem, né, uma vida de prostituição, de adultério, pessoas que vivem na prática de idolatria, que adoram outros deuses, como a palavra do Senhor fala que o Senhor fala que os idólatras ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, participarão dessa segunda morte, que é o lago de fogo que arde com enxofre. A palavra do Senhor fala então que essas pessoas mentirosos, os feiticeiros, os incrédulos, os depravados, as pessoas que praticam, que cometem imoralidade sexual, o lugar dessas pessoas será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então Jesus está falando para a igreja de Esmirna: olha, o vencedor, né, o vencedor,
Olha só o que o Senhor está falando. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Por quê? Porque a igreja de Esmirna era uma igreja que muitos irmãos estavam sendo entregues para serem levados, para serem queimados, comidos pelas feras. Mas Jesus falou assim: olha, vocês não me negam. Se vocês me negarem, vocês vão passar a eternidade no lago de fogo. Vocês vão passar para a segunda morte. Então, aqui o Senhor está falando para aquela igreja que era para que eles pudessem vencer aquelas lutas, aquelas tribulações, aquelas provas, aquelas perseguições, porque eles, de maneira alguma, eles iriam sofrer o dano da segunda morte. Então, quer dizer, Jesus está falando isso aqui não é somente para a igreja de Esmirna. Aqui ele está falando assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está falando para a igreja de hoje também, né? E você precisa saber disso. Ah, mas eu não estou na igreja, não congrego em igreja nenhuma, não tenho, né, uma congregação. O Senhor está dizendo para você. É a hora de você entregar sua vida para Jesus. É hora de você fazer diferença. É hora de você deixar Deus trabalhar na sua vida para que você possa participar, para que você possa receber a coroa da vida, para que você não venha de maneira nenhuma, né, sofrer o dano da segunda morte, que é o que Jesus está falando para aquela igreja. Então, o que o Senhor está querendo dizer para você também, para mim que estão ouvindo essa mensagem? Jesus, ele quer que eu e você venhamos passar a nossa eternidade com ele. Jesus não quer que nós venhamos passar a nossa eternidade no lago de fogo que arde enxofre. Mas a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7 e 8, fala que tem um grupo de pessoas que eles vão para este lugar, se eles não entregarem as suas vidas para Jesus, se eles não andarem em santidade, se eles não fizerem o que a palavra de Deus está ensinando. E aqui nós vamos ver que a igreja de Esmirna, ela estava sendo elogiada pelo Senhor, porque o caminho que a igreja de Esmirna estava traçando, trilhando, era o caminho de Cristo, era o caminho da salvação, o caminho que leva a pessoa a não experimentar o dano da segunda morte. E a palavra do Senhor para você é: entrega a sua vida para Jesus. Assim como aquela igreja de Esmirna era uma igreja que buscava a Deus, assim como aqueles irmãos daquela igreja de Esmirna, a palavra do Senhor te influencia, ela te inspira a você se tornar uma pessoa assim, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa sincera com Deus, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é real. O próprio Jesus, ele fala aqui, no começo dessa carta de Esmirna, que ele é o primeiro, ele é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Então Jesus, ele morreu e ele ressuscitou e agora ele está à destra de Deus, Deus Pai, intercedendo pela sua vida, para que você possa entregar a sua vida para Jesus, intercedendo pela sua vida, para que você possa dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo às igrejas, o que o Espírito está dizendo para você que ainda não aceitou Jesus, ou você que está fora do caminho do Senhor. Esse é o tempo de você voltar, de você retornar para o caminho de Cristo. E o que Deus está dizendo para você nesta palavra é: se renda diante do Senhor. Seja uma pessoa que venha se render diante do propósito de Deus, assim como aquela igreja de Esmirna, que foi uma igreja que se rendeu diante do propósito de Deus, que estava debaixo de promessas do Senhor, de receber ali a coroa da vida, de receber ali a bênção de viver a eternidade com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Estaremos estudando no próximo vídeo a igreja de Pérgamo. Então você precisa saber disso. Compartilhe com seus amigos e também com seus parentes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.